Já falamos por aqui de comparativos entre os novos A10s e A20s com seus antecessores. Faltava falarmos do modelo que realmente começa a valer a pena na linha Galaxy A. Algumas coisas como o processador se mantiveram iguais, mas assim como em outros modelos S, temos agora mais uma câmera. E será que isso e mais bateria justificam um upgrade? Qual deles vale a sua primeira compra? Veja agora o nosso comparativo completo aqui no tudocelular.com. Para smartphones que foram lançados perto da linha dos R$ 1.500, plástico é mais do que esperado. A Samsung produz esses dois celulares com traseira e moldura nesse material e investiu nos efeitos visuais. Se no A30 aparece um estilo mais holográfico, mais 3D, no A30s nós temos um padrão em diamante com blocos tridimensionais que refletem tons diferentes de acordo com a luz que bate neles. A traseira é bem parecida entre ambos, com cantos arredondados e a câmera semafórica na parte superior esquerda, com módulos um pouco saltados. Na parte inferior eles são iguais, com saída de som, microfone, conexão USB-C e de áudio, assim como os botões de volume e energia no lado direito. A diferença de tamanho e peso é tão pequena que não precisa ser considerada e também não há qualquer proteção contra água, como também é esperado. O entalhe muda ligeiramente, passa de U para o de gota de um para o outro e as bordas finas são iguais em ambos. Uma coisa que pode ser considerada uma melhoria está no sensor biométrico, que sai da traseira no A30 e se instala embaixo da tela no A30s. Embora seja uma tecnologia mais nova, a leitura do sensor é mais lenta no caso do A30s. Os dois são dual SIM e possuem slot dedicado para cartão de memória. Já deu para perceber que eles são muito parecidos no visual e na construção, e por isso eles empatam. Na tela é que começamos a ver as trocas feitas para privilegiar outros fatores no aparelho mais novo. Eles ainda são bem parecidos e ambos trazem um display Super AMOLED de 6.4 polegadas e aspecto 19,5:9, que ocupa quase 85% da frente do aparelho. Porém, no caso do A30s, a Samsung optou por diminuir a definição da tela, que foi de Full HD Plus para HD Plus, e perdeu a proteção Gorilla Glass que tínhamos no A30. Nesse mais antigo temos bom nível de brilho, calibração de cores mais próxima do ideal e um bom ângulo de visão. A qualidade geral de brilho e cor não mudou no A30s, mas ele perde nitidez e apresenta até imagens serrilhadas se observado de perto, o que pode prejudicar o consumo de mídia. O ponto fica então com o Galaxy A30. Não espere muito da parte sonora, pois não houve qualquer evolução aqui. Esta não é uma prioridade da Samsung em sua parte mais barata da linha A, e dessa forma, o som que é mono e estridente no Galaxy A30 se mantém no Galaxy A30s. Em maior volume, os detalhes do áudio são sacrificados para dar a impressão de uma maior potência sonora. E os fones que acompanham os celulares na caixa, eles são iguais, sendo os mesmos que aparecem em modelos mais baratos da sul-coreana, possuindo uma qualidade sonora fraca. Também não há protocolos e ajustes especiais para o Bluetooth, e sendo iguais, temos outro empate aqui. Sendo smartphones mais baratos, os dois saem da caixa com Android 9 Pie instalado, junto com a interface One UI 1.1, com os mesmos recursos. O update para o Android 10 é certo e inclusive ele já está saindo na Índia para o Galaxy A30. Deve chegar no Brasil em breve. Para o caso do A30s, deve chegar mais próximo do meio do ano. Há recursos interessantes como o suporte a tema escuro e o reconhecimento facial para desbloqueio, embora ele não seja muito seguro. O diferencial da TV digital de alta resolução que chegou com o A30 continua presente no A30s. Na conectividade eles são idênticos e trazem Wi-Fi AC de duas bandas, Bluetooth 5.0, rádio FM e GPS, sem a presença do NFC. O empate aqui é certo mais uma vez. Continuando com as especificações iguais, a Samsung considerou que mexer no processamento aqui não era necessário, e por isso os smartphones contam com o mesmo Exynos 7904, com 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento. Esse, inclusive, é o mesmo conjunto do Galaxy M30. Mas, como sempre queremos saber, isso leva ao mesmo desempenho? Depende. No caso dos testes de abertura padronizados do Tudo Celular, a vantagem estranhamente fica com o modelo mais antigo. No total, são quase 15 segundos de diferença, mostrando alguma falha aí na otimização do sistema para o caso do A30s. Nos benchmarks as coisas voltam ao esperado e o A30 fica um pouco atrás do A30s. Para jogos, o que fica é uma escolha: mais fluidez sem gráficos mais pesados para o A30s ou melhores gráficos, mas possibilidades reais de perda de fluidez no A30. Você decide. O Galaxy A30 fica com o ponto por se sair melhor nos apps. Em mais uma categoria em que na teoria nada muda, o Galaxy A30 continua com os mesmos 4.000 mAh do que o A30, mas isso aqui não é um problema. Lembrando que a tela do celular mais novo traz uma menor definição, isso nos leva a uma duração maior de bateria. O A30 já chegava com folga a um dia longe da tomada, mas no caso do A30s há a chance de passar 2 dias sem recarga caso o seu uso seja leve. Em nossos testes, o A30s supera em mais de 1 hora o seu antecessor e em quase 1 hora no caso de tempo de tela. Porém, no caso da recarga, as vantagens se invertem. Para chegar aos 100% de carga,
recarga, o A30s fica quase 20 minutos a mais na tomada do que o A30, que fica 1 hora e 50 minutos nesse processo. Não é um tempo enorme, mas se isso fizer diferença para você, leve em consideração. Ainda assim, é justo deixar esse ponto com o Galaxy A30s, porque o tempo de autonomia é mais importante do que 20 minutos a mais para recarregar. Chegamos finalmente ao ponto em que a Samsung realmente investiu para justificar a nova geração do A30. Assim como em outros upgrades da linha A, como o A20s, o A51 e outros, o destaque aqui é a inserção de câmeras extras, além de uma melhoria de megapixels. Relembrando, o A30 tem duas câmeras, uma wide principal de 16 megapixels e abertura 1.7 e outra ultra-wide de 5 megapixels. Para o A30s, a wide principal agora conta com 25 megapixels e abertura 1.7 e uma ultra-wide de 8 megapixels e mais um sensor de profundidade de 5 megapixels para ajudar no desfoque do modo retrato. Essa é a mesma configuração do M30, mas com sensores melhorados. No geral, eles oferecem os mesmos resultados, com fotos que podem até estourar em detalhes mais claros com a câmera principal e uma ultra-wide que oferece um campo de visão bem legal e granulados mais visíveis em locais com menos luz. Se você curte, os registros feitos com o A30s possuem cores mais intensas, enquanto que as do A30 ficam mais próximas da realidade. O mais novo tira uma vantagem pelo sensor extra que traz inclusive a possibilidade de regular a intensidade do desfoque, então o ponto fica para o Galaxy A30s. No caso dos vídeos, não há muita coisa para a gente falar aqui, uma vez que há poucos destaques. Os dois filmam em Full HD a 30 fps, trazem qualidade compatível com a categoria em questão e possuem um foco lento e um áudio decente, com ultra-wide piorando à noite. É um empate técnico com o que a gente fica aqui. A câmera frontal foi a única aqui que ficou a ver navios. O conjunto é o mesmo, com 16 megapixels e abertura 2.0, com a única melhora com a inserção de um HDR. As duas se saem bem, tiram fotos com qualidade muito boa e superam o M30, ainda mais em boa iluminação, mais um empate entre os dois aparelhos. Em suas respectivas datas de lançamento, abril e outubro de 2019, esses dois smartphones chegaram pelo mesmo valor salgado, R$ 1.600. Porém, nós já sabemos que esses valores são apenas para você acabar esperando um mês ou mais para uma baixa nos valores. Isso acabou acontecendo muito mais rápido para o A30s do que para o A30. No momento deste comparativo, é possível encontrar um modelo mais novo, mais barato que o antigo, com média de preço de R$ 1.520 para o A30 e de R$ 1.320 para o A30s. E se você procura bem, eles já estão bem próximos dos R$ 1.000. Por esse valor, os dois acabam sendo um custo-benefício interessante. E a escolha fica com o que você preferir em um aparelho nessa faixa de preço, bateria ou desempenho. O último ponto também é um empate e chega de empate aqui. E é isso. Dá para perceber que nós tivemos mais emoção no comparativo feito entre o A20, porque aqui a Samsung resolveu manter muita coisa. O A30 é um produto bem equilibrado e a fabricante entende que para fazer o upgrade não precisa mexer em muita coisa. Só que isso acabou fazendo com que eles ficassem muito parecidos e isso confunde um pouco o consumidor. Em resumo, eles empatam em quase tudo e no que eles se sobressaem não é uma sobressalência tão forte assim. Mas se você realmente quiser as nossas dicas, você pode ficar com o A30s no geral, que está mais barato e também oferece mais bateria, além de uma câmera um pouquinho melhor. Se você quiser insistir no A30, você vai ter um desempenho um pouco melhor em aplicativos e uma tela com melhor definição. Mas e você? O que você considera mais importante em um smartphone nessa faixa de preço? Bateria e câmera ou tela e desempenho? Escreve aí embaixo qual deles você prefere. E não se esquece, confere também na descrição os links para o nosso gráfico de preços para você encontrar a melhor oferta para você. Eu fico por aqui e até a próxima!